noite, todo mundo, oficialmente. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas discussões, né? O que a gente veio discutindo desde o nosso primeiro encontro, a partir dos textos que eu passei para vocês. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de produção, né? Principalmente voltada à produção científica. A gente falou no último encontro, né? No nosso primeiro encontro, sobre os tipos de conhecimento diferentes e, obviamente, o principal, que é o que a gente vai trabalhar aqui, que é o que a gente vai dar mais ênfase, que é o conhecimento científico, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os tipos de produções e os tipos de textos científicos, dando algumas dicas também de como escrevê-lo. Então, a nossa ideia é que a gente passe por alguns modelos que são mais importantes e que a gente consiga, né, apresentar brevemente algumas características deles. Óbvio que vocês têm mais detalhadamente no texto, né? Principalmente no capítulo do livro do Medeiros, né? Do João Medeiros. A primeira coisa que eu queria ver com vocês, entender o que é que vocês conhecem como produção de texto científico. Quais são os textos científicos que vocês conhecem, os formatos que vocês já fizeram, que vocês já leram? Então, quais são os tipos de texto científico que a gente pode trazer, que a gente pode abordar aqui, né? A Gigliani já apresentou. É Gigliani ou Gigliani? A Barroso falou primeiro aqui, né? Que é o Gigliani. Repete. Gigliani. Perfeito. A Gigliani falou aqui já o artigo, né? Na academia é o que a gente mais produz, né? No ambiente acadêmico é o que a gente mais produz e possivelmente aquilo que vocês mais leem, né? Mas vocês não leem só artigos, né? Artigos científicos. A gente tem resenhas, né? Perfeito, resenha, algo que a gente ajuda muito, né? Principalmente na hora de selecionar um livro que a gente vai ler. Antes de conhecê-lo, a gente lê uma resenha para saber se ele vai contribuir de fato com nossas pesquisas. Daqui a pouco a gente vai ver as características deles, né? Dissertação, tese, que são trabalhos de conclusão de curso, né, de maneira geral, né, monografia, dissertação, tese. Então, são trabalhos de conclusão de curso de graduação, de mestrado, de doutorado. Perfeito, perfeito. O que é que mais a gente tem de publicação científica? Vocês leem textos científicos? Onde mais? Em quais formatos? Perfeito. Resenha, artigo, dissertação, teses. Vocês só leem aí? A gente não lê mais em nenhum outro lugar. Talvez a produção mais tradicional, né, do texto científico, um texto mais longo. Livros, né? Livros, perfeito. Livros, né? Livro eu acho que é o mais clássico, né? Que a gente tem da literatura científica, junto com os artigos. E a Tereza lembrou também resumos. Perfeito, Tereza. Porque o resumo ele tem de dois tipos, né? Aliás, tem de vários tipos de resumo, mas de maneira genérica, a gente separa em dois, que é o resumo enquanto um produto e o resumo enquanto uma parte de um outro texto científico. A gente vai ver também rapidinho. Mas vocês estão craques, perfeito, né? São algumas das produções que a gente tem. O livro, Tereza, a gente pode escrever um livro, não é? Por inteiro, na íntegra, como a gente também pode não apenas escrever o livro, como a gente pode organizar um livro. Existe uma diferença entre organizar e escrever? O que é que vocês acham? Qual é a diferença que a gente tem para um livro? Né? Monográfico, não mono pensando como uma pessoa, mas pensando que pode ser escrito por 2, 3 pessoas na íntegra, né? Mas para um livro que é organizado, a gente tem alguma diferença? O que é que vocês me dizem? Tereza está escrevendo aí. Vocês já falaram bem, né? Artigo, resenha, livro, resumo, tudo isso são modos de você produzir texto científico. Tá? Todos eles, dissertações, teses, perfeito. Mas aí a gente falou de livro, eu falei aqui de uma diferença, né? Um livro que é autoral, pode ser mais de um autor, e um livro que é organizacional ou editado, né? Ele foi organizado ou editado. Qual é a diferença
desses tipos de livro, né? Porque na academia a gente tem, diferente da literatura, né? Que normalmente a gente tem mais livros autorais. Na universidade, no ambiente acadêmico, a gente tem esses outros tipos de livro, né? Que são organizados ou editados. Vocês estão escrevendo, mas não está chegando. Só estou vendo aqui. Uma série de produção organizada em livro, né? O Iago disse que a organização é uma série de produções, ou seja, vários textos, né, Tiago? Organizados em um livro, né? E aí ele ganha o nome de capítulos, né? Então, outro tipo de produção são capítulos, né? Que o capítulo ele se assemelha um pouco a um artigo, um capítulo de um livro, mas ele não é exatamente igual. Também tem algumas características próprias. Né? Mas perfeito, são essas produções. Né? Então, aqui eu já vou... já vai conversando a partir desse conhecimento que vocês trazem, né? Desses tipos de produção de texto científico que vocês já produziram, alguns, né? E que vocês já tiveram contato com leitura em outros, né? Em outros. Publicação em revista e congressos, isso, né? E aí essas publicações ou são, por exemplo, em revistas, normalmente formato de artigos ou resenhas, ou outro, né? Que faltou aqui também, que vocês não citaram, eu acho, foi o ensaio, né? Em congressos, podem ser resumos, podem ser papers, podem ser artigos, né? Então, são espaços onde a gente publica, né? Revistas e congressos. Então, são espaços importantes de publicação do texto científico. E todos esses textos, né, de maneira geral, a gente viu, né, que a produção do conhecimento científico ela tem algumas características. Né? Ela é metódica, ela é estruturada. Então, são características primordiais para um texto científico. Né? Primordiais para o texto científico. A gente identifica a autoria deles, né? Eles tendem uma pretensão à universalidade. Então, são características que a gente tem da produção científica, do conhecimento científico. Então, óbvio que são características que vão ser compartilhadas nos diversos textos e nas diversas produções e publicações acadêmicas, né? E aí, veja, a gente está falando aqui de algumas estruturas e alguns tipos de produção e elas têm uma característica, né, em comum. Né? A gente vai ver muito isso no nosso próximo encontro, né, quando a gente vai falar principalmente do projeto de pesquisa, que ele vai manter, né, boa parte dessa estrutura, mas ele não vai ter alguns aspectos do que tem nessas produções, nessas publicações. Porque o projeto normalmente vem antes dessas publicações. Né? O projeto é aquilo que a gente estrutura como um roteiro para a gente fazer uma pesquisa. É o nosso caminho. Pensa no roteiro de cinema, né? Tem o roteiro de cinema que faz o filme, a gente tem o roteiro da nossa pesquisa. Né? Mas, de maneira geral, e a gente vai discutir isso mais no próximo encontro, né? A gente tem sempre um problema de pesquisa. Lembra, né, que todo conhecimento era produzido por uma curiosidade. Né? Por uma curiosidade que a gente tem, por algo que a gente quer responder, alguma dúvida que a gente coloca à prova para identificar. O livro de organização, não. O livro de organização é um livro em que é composto por artigos de vários autores distintos. Né? Tem os organizadores, ou o organizador do livro, e cada capítulo é escrito por pessoas diferentes. Né? Pode até, uma vez ou outra, também, alguns capítulos serem escritos por pessoas do mesmo grupo de pesquisa, de mesma orientação, mas eles não é uma obra inteira escrita por uma ou duas pessoas, né? É uma obra que é escrita, cada capítulo ela é escrito por uma pessoa distinta. Né? Cada capítulo é escrito por uma pessoa distinta. Então, o problema de pesquisa, ele deriva exatamente dessa curiosidade científica. Tá? Não vou passar isso aqui, vou passar bem rápido, porque a gente vai discutir no próximo encontro. Tá? Então, todos esses produtos têm o problema, ou seja, aquilo que a gente quer buscar, aquilo que a gente objetiva como principal de descobrir, uma justificativa, ou seja, como a gente chega nesse conteúdo, né? Tem os objetivos, ou seja, o que a gente quer alcançar com essa pesquisa, tem as hipóteses, que são as possibilidades de conclusões que a gente vai encontrar, né? Tem a metodologia, que é o como a gente vai fazer essa pesquisa, tem a fundamentação, que normalmente vem dentro de um projeto, ela vem antes, né, da metodologia, mas dentro de um artigo, de um capítulo de livro, depende, tá? Tem a fundamentação, que são os autores que a gente trabalha, quais são os conceitos que a gente aciona, né? Sempre dialogando, né? Nunca um autor só, nunca uma ideia só,
Para você apresentar um conceito, você tem que trazer alguns autores para dialogarem com ele. E aí, o que não tem no projeto, né, que tem só nos produtos, nas publicações científicas, que é a análise especificamente do seu objeto, do seu corpus, a discussão, ou seja, você avaliando, né, como esse corpus ele é analisado a partir dos conceitos. Então, você vai fazer uma discussão a partir disso, acionar os conceitos para olhar para a sua análise e a conclusão do trabalho. Então, esse é um modelo estrutural essencial de todo produto científico, toda publicação científica. Alguns não trazem hipóteses, né? Outros não trazem marcadamente os objetivos, a justificativa, a metodologia, enquanto tópico próprio, mas traz dentro do texto. Então, todos os textos que vocês forem ler, né, um capítulo, um artigo, né, principalmente os artigos científicos de pesquisa aplicada, toda a pesquisa que você for ler, né, você pode identificar esses aspectos nas pesquisas aplicadas. É importantíssimo para que você até consiga se inspirar e fazer a sua pesquisa, ver possíveis falhas, possíveis lacunas, né, possíveis desdobramentos para vocês desenvolverem as próprias pesquisas de vocês. A organização por capítulo ele é uma obra menos densa, né? Quando você trata livro como organização de capítulo, porque você fecha e abre uma discussão em 20 páginas, 30 páginas, quando é um livro mais longo, né? Então, o capítulo se torna mais dinâmico. Você também consegue ver, normalmente, os capítulos de livro, né? Eles dialogam entre si, então você vai ver também esses... né, vários temas sendo abordados e debatidos entre elas, né? Debatido entre elas. Então, quando é um livro, normalmente é um tópico que vai seguindo, né? Então, aqui só para a gente entender essa estrutura, que é a estrutura própria do conhecimento científico, né? Um problema de pesquisa. O problema é aquilo que você quer resolver, ou seja, aquilo que você quer descobrir, né? A gente sempre parte por isso, né? Justificativo, objetivos, todos eles têm os resultados, né? A discussão e a conclusão da análise propriamente dita. Bom, dentro dessas características das publicações científicas, a gente já falou aqui algumas, né? Resumo, artigo, ensaio, vocês não lembraram, né, do ensaio, mas resenha. Relatório de pesquisa, que está sempre uma coisa mais institucional. Os TCCs, aqui de maneira geral, qualquer trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação, que são de mestrado, né? As teses, que são de doutorado. Então, todas elas são formas de publicação científica, capítulo de livro, como vocês me falaram aqui, bem falaram. E aí, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Dentro desses tipos de publicação, tem uma delas que ela também está contida em outras. Qual seria? Dessas publicações científicas que a gente citou, tem uma delas que também está contida em outras. Ou seja, ela existe como uma publicação própria, mas ela também está contida em outras publicações, no artigo, por exemplo, no ensaio, numa dissertação, numa tese. Qual seria esse tipo de publicação? Qual delas vocês acham que está contido também em outras? Não tem ideia? Dessas que estão na tela, vocês falaram também aqui, qual delas está contida também em outras? Ela faz parte também, né? Quando está contida, faz parte também dessas publicações. Sem ideias, vocês já leram muito, né? Vocês sempre leem. Normalmente a gente lê, é o primeiro contato da gente com o texto, para a gente até ver se o texto vai fazer sentido a gente ler, né? A gente continuar. Né? O resumo. Perfeito. É o resumo. O resumo, ele é a produção, e aí muita gente pensa que o resumo é uma introdução encurtada. A gente tem que ter um pouco cuidado com isso, porque o resumo ela tem uma característica própria, segundo a ABNT, né? Que ela traz todos os aspectos do texto. Veja, diferente da introdução, isso é muito importante vocês estarem cientes, que diferente da introdução, diferentemente dela, o resumo, ele contém também uma parte da conclusão do seu trabalho. Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Por quê? O resumo, ele traz de forma sucinta,
todas as partes do trabalho. Então, apresenta o objetivo, né, justifica, né, o fenômeno, como é que você chegou a ele, apresenta rapidamente a metodologia, os conceitos, o corpus e como você, a quais resultados você chegou. Né? E aí o resumo ele varia, né? Tá, professor, mas eu tenho que falar sobre isso tudo. Para isso eu preciso de uma página. Vocês fizeram monografia já, né? Vocês fizeram monografia já, e vocês sabem que na monografia de vocês o resumo era maior, né? O resumo é maior, então ele varia de tamanho. Então quando você está no, né, vai apresentar um banner, alguém citou um banner aqui, né? Ou vai apresentar um artigo, ou faz um ensaio, ou faz um paper, né? O resumo ele é mais curto. Normalmente a gente fala de 10 linhas ou até 1000 caracteres com espaço, né? Normalmente, né? Tem as revistas também variam, né? Os anais dos congressos, eles variam, mas é normalmente isso, né? 800 caracteres a 1000 caracteres com espaço, até 10 linhas, são resumos mais curtos. Por quê? Porque o texto de um artigo ele é mais curto do que um texto de uma dissertação, de uma tese, né? E também de uma monografia. Então, o resumo ele tem essa estrutura e ele é mantido, tá? Não é porque o resumo ele está mais curto no artigo que você pode simplesmente dizer assim, não vou colocar aqui a conclusão, porque senão não vai caber. Ou eu não vou citar a metodologia, né? Não vai caber. Não, você tem que fazer caber, você tem que ser sucinto e sucinta a ponto de fazer caber, né, todas essas informações básicas do seu trabalho. Mais do que o estado do conhecimento, né, é entender o que aquela pesquisa está apresentando, o que aquele texto, né, ele apresenta. Então, o estado do conhecimento você vai ver muito na fundamentação teórica, né? Na fundamentação teórica. Mas o resumo ele é o primeiro contato da gente com o texto. É quando a gente vê se esse texto vai servir para a gente ler ou não. Né? Vai servir para a gente ler ou não. Muita gente tem usado hoje inteligência artificial. A gente vai discutir daqui a pouco. Né? Eu passei um texto para vocês, um livro muito bom, um livro recente, né? Feito pelo Cardoso e outros, para discutir o que é inteligência artificial, as formas de inteligência artificial de uso e até onde a gente pode usar e pode não aplicar, não deve aplicar, até onde a gente deve ir com a inteligência artificial, as formas de utilização. E o resumo ele é esse primeiro contato. O resumo é quando você sabe a partir de que conceitos, qual era o objetivo do trabalho, com que metodologia e a que resultado do trabalho chegou. Aí você vai dizer, poxa, eu trabalho com essa metodologia, faz sentido eu ler esse texto. Ou esse texto ele trabalha com os mesmos autores e conceitos que eu, com outra realidade. Eu vou ler para ver como eu aplico a minha. Né? Você vai ler o objetivo do trabalho. Então, você vai entender, né, qual foi a intenção do texto, até onde ele vai. Tem texto também que a gente vai ler, que a gente vai pensar, bom, mas ele não fez isso, assim, mas não era o objetivo do trabalho fazer. Então, é nesse resumo que a gente vai ter esse primeiro contato. Uma prévia, não é do projeto, a gente não está falando do projeto só, mas sim, Amanda, quando a gente falar do projeto de pesquisa, vai ter um resumo do projeto também. Aí seria o primeiro prévia do projeto. Mas aqui, no caso, é uma prévia do artigo, por exemplo, ou do ensaio, ou da monografia, ou da dissertação. Ele é uma síntese dos principais pontos para que quem for ler seu texto entenda sobre o que ele trata. É esse primeiro contato, né? Na verdade, o primeiro contato mesmo é o título. Né? É no título que a gente faz esse primeiro momento, esse primeiro movimento de abrir o texto. E aí, para saber se a gente vai ler o texto ou não, a gente lê o resumo. Né? Quando a gente vai ver, ele trabalha com esses mesmos autores que eu trabalho. Então, eu trabalho numa perspectiva weberiana, e ele trabalha com Max Weber dentro de uma lógica estrutural de organização. Então, peraí, que eu vou pegar esse texto. Não, eu trabalho numa perspectiva mais de pensar as desigualdades sociais, então eu vou pegar outros autores aqui que são mais interessantes. Então, é o momento que a gente vai ter uma síntese de todo o seu trabalho. Todo. Então, veja, no resumo, ele tem obrigatoriamente a conclusão. Tá óbvio que não vai ser a mesma conclusão, é só um tópicozinho, né? Só poucas linhas, né? 2 linhazinhas da sua conclusão. Até porque o resumo ele não é separado por parágrafos, né? Ele é um parágrafo único. Professor, mas o resumo de uma dissertação, de uma tese, de uma monografia, que podem ser até 500 palavras, por exemplo, ele é um parágrafo só?
O que é que vocês acham? A gente divide em vários parágrafos? Não, né? A Gigliani está correta. É um parágrafo só. Não importa o tamanho do seu resumo, tá? Não importa o tamanho do seu resumo. O único resumo que ele tem divisões é o que a gente chama depois de resumo expandido, tá? Que aí são 4, 5 páginas, pode ser 3 páginas, vai depender do formato para onde você está enviando, que eles permitem uma segmentação, mas eles avisam. Né? O resumo é esse primeiro contato. Então é importante porque o trabalho que vocês forem fazer, o artigo que vocês forem fazer, ter isto em mente. O resumo ele tem que ter um pouquinho de cada parte do seu trabalho. Tá? A justificativa do trabalho, o objetivo dele, quais foram os principais conceitos, qual metodologia, corpus e resultados. Né? Brevíssimo, né? 1000 caracteres. 10 linhas. Até 1000 caracteres ou até 10 linhas normalmente. Esse é o primeiro tipo de produção que é importante a gente ter conhecimento e ter essa ciência, né? Não segmenta, não bota parágrafos, é um elemento único. Deu para entender? O resumo é o que vocês mais, né? O que vocês sempre têm esse contato com o resumo, né? Fácil, né? Fácil, resumo fácil. Hoje a gente vai passar por essas produções para depois chegar na questão do plágio da inteligência artificial. E aí a gente tem a resenha. Alguém aqui falou da resenha. O que é a resenha? Resenha não é aquele papo engraçado que a gente bate com amigo, né? Vou resenhar com fulano. Não é isso. É outro tipo de resenha. O que seria essa resenha científica? Essa resenha enquanto texto científico. Vocês já leram? Vocês sabem? Vocês estão por dentro, que eu sei. O que é que vocês diriam que é a resenha? Como é que vocês me definiriam a resenha? Análise e interpretação. Análise e interpretação do quê, normalmente? Hoje eu estou dando uma corridinha para a gente não terminar tão tarde. Então, talvez a gente ficou muito tempo. Mas aí, qualquer dúvida, pessoal, vocês não passem dúvidas, tá? Não podem passar nenhuma dúvida. Estou sempre lendo o chat aqui e podem ligar o microfone. Estou passando aqui mais pontual essas características. A resenha, a Gigliani diz que é uma análise e interpretação. Sim. Né? De um texto, por exemplo, né? De um texto, normalmente de um livro. Né? Normalmente de um livro. A gente vê publicado em revistas científicas, né? Que a gente chama de periódicos, né? São as revistas científicas. A gente vê normalmente resenhas de livro. E a Gigliani falou 2 palavras que são importantes, mas eu vou esperar o Iago e a Camila falarem também. De filme também? Sim. Né? Mas no texto científico, a gente tem mais de livros, né? De filmes, a gente faz muito a resenha fílmica, né? A resenha pode ser de uma peça de teatro, existem outros tipos de resenha. Perfeito. A resenha não é algo exclusivo do texto científico, né? Mas a resenha científica, normalmente, ela trata da análise e da interpretação de um texto científico, normalmente textos maiores, né? Então, normalmente, uma resenha de um livro ou a resenha de um relatório da ONU de 50 páginas, por exemplo, ou a resenha de uma dissertação, ou a resenha de uma tese. Normalmente, a resenha, ela tem um tamanho, né, que não é um tamanho de um artigo, né, não são 15 páginas, ela é um pouco mais diminuta. Né? Normalmente as resenhas têm entre 3 a 6 páginas, a depender do texto que você está resenhando. Né? A depender do texto que você está resenhando. Combina resumo, objetivo de uma obra, livro, sério. É uma das etapas. É a parte de resumo, só que ela vai além do resumo. Veja, a Gigliani botou 2 palavras que são importantes: análise e interpretação. E aí o Iago mata com outra palavra muito certeira, que é opinião. Óbvio, uma opinião, né, Tiago, embasada em outros autores, né, para você avaliar uma obra. Então, a resenha de uma obra, ela é necessariamente, você pode chamar de opinativa, mas você pode chamar também de crítica.
Então, a resenha, ela necessariamente tem o seu ponto de vista, o seu resenhador, né? Então, se você está fazendo a resenha, ela tem seu ponto de vista, ou seja, a sua análise, a sua perspectiva, a forma como você entendeu esse texto. Então, ela obrigatoriamente ela é crítica, nesse sentido de você colocar a sua, né, perspectiva. Pode chamar de opinião, não tem problema, a sua opinião. Agora, óbvio, dentro de um texto científico, a resenha científica, ela é uma resenha crítica e ela coloca a sua perspectiva a partir de outros autores que você leu, né? A partir do seu arcabouço teórico, a partir de suas outras leituras. Mas as resenhas científicas, elas são resenhas críticas em que você analisa e interpreta o texto, né? Resenha científica. Né? Existem outros tipos de resenha, como a gente falou aqui, né? Resenha de filme, resenha de teatro, resenha de álbuns, né? De álbuns de música. Mas a científica, que é o que a gente está tratando aqui, é de conhecimento científico, né? A resenha científica, ela é crítica, ela analisa, interpreta e opina sobre um texto científico, normalmente um texto mais alongado. Então, um relatório científico, né? Então, tem relatórios da ONU, tem relatórios da OMS, relatórios de comissões, ou de um livro, que é o mais comum, ou de dissertações ou teses, tá? Então, a resenha, ela faz uma avaliação crítica. Tá? Uma avaliação crítica. Então, diferente do resumo, que você não opina, o resumo você só, né, apresenta o que está lá, nela, na resenha, obrigatoriamente você apresenta a sua perspectiva. Tá? Apresenta a sua perspectiva. Então, você tem que avaliar, você tem que interpretar, você tem que colocar a sua perspectiva, né? A partir também de outros autores. Então, obviamente, se você não tem muita leitura, né, em uma determinada área, normalmente você não faz a resenha. A resenha publicada, né? A resenha que é publicada, normalmente é feita por pessoas que já têm uma leitura na área. Veja, não quer dizer que a pessoa tem que ser doutora, terminado pós-doutorado, não. Pode ser um mestrando, né? A pessoa pode estar no mestrado, e ter terminado o mestrado ainda e já está fazendo a resenha. Pode estar, acabou de terminar a graduação, mas faz uma resenha. Por quê? Porque a pessoa tem leitura. Então, digamos que você trabalha com algum conceito de desinformação. E aí você trouxe alguns autores que você já lê. Então, você traz a Raquel Recoelho, traz o Wardle, né? Você traz Teixeira, você traz Rego. Então, você tem já a leitura, você já dá para fazer a sua resenha. Tá? E aí, resenha científica, né? Estamos pensando na resenha científica, que é uma resenha crítica, né? Você avalia necessariamente uma obra, avalia e, óbvio, dá seu ponto de vista. Aqui a gente tem, e aí o Medeiros é muito interessante nesse aspecto, né? Que ele vai trazer o que é que deve ter em uma boa resenha, óbvio. Óbvio que aí ele traz uma estrutura, né, que você pode ir intercambiando, né, mas ele dá uma receita de bolo. Sabe quando você faz uma receita de bolo que você segue os passos, principalmente no começo, né, você segue passo a passo, e depois que você faz mais de uma vez, você já vai vendo que isso aqui eu vou botar um pouquinho mais disso, tirar um pouquinho mais daquilo, você vai pegando experiência, né, você vai fazendo adaptados ao que você acha mais interessante. Mas aí ele vai apresentar algumas etapas que é bom ter em sua resenha. Então ele fala que você deve delimitar a obra, né? Delimitar a obra, delimitar a autoria, né? Também quando você delimita a obra. Então, quem é essa pessoa que você está resenhando? De onde vem essa obra? Qual o contexto em que ela foi publicada? Depois você faz uma análise, né, textual e depois uma análise temática. Você pode fazer junto sobre como ela está sendo escrita, como ela foi dividida, né, como esse assunto, a temática, né, como esse assunto está sendo abordado, a partir de que áreas do conhecimento
você interpreta e você explica como é que a autora ou o autor, né, chegou nesses resultados, qual caminho percorre, qual metodologia usou, quais autores trouxe, como é que fez um recorte do corpus, né, como é que justificou a sua pesquisa. Depois você vai interpretando e depois você vai problematizando, trazendo outros autores que trabalham com o mesmo tema, dizendo no que avançou, no que não avançou, no que autores que discordam, que concordam, e por fim você apresenta a sua perspectiva, né, disso. Afinal, qual foi a contribuição dessa obra, quais são as lacunas que você encontra, que você acredita. Essa é uma estruturazinha básica, mas que você pode ir intercambiando, ou seja, você pode ir apresentando a sua perspectiva ao longo de todo a análise já temática, né, da análise interpretativa, na problematização. Então, você pode ir intercambiando essas etapas. Tá? Mas o autor apresenta elas apenas como uma forma de a gente entender o que deve ter. Né? Tem gente que escreve assim, né? Não segmentando tópico 1, tópico 2 assim, mas é um texto corrido, né? 3, 4 páginas, um texto corrido em que a pessoa vai fazendo exatamente nessa estrutura, não tem problema. Tá? Não tem problema. Então, é uma estrutura básica para a gente pensar a resenha. A resenha que você pode, inclusive, publicá-la. Né? Então, Camila leu um livro, né, da área dela, achou interessante, já tem outras leituras, ela pode fazer uma resenha dentro dessa estrutura e mandar para uma revista científica, um periódico científico. Lembrando que hoje estamos falando apenas das produções científicas, né? Como eu falo, revista não é revista jornalística, sempre científica. Né? Os periódicos. Quando a gente está falando de livro aqui, sempre livro científico. Nós estamos falando de livros de outras áreas, literatura, enfim, de outros tipos, né? Biográficos, sempre livro científico. A gente está falando hoje só de produções científicas, publicações de textos científicos. Então, essa resenha ela pode ter essa estrutura, né? É considerada uma boa estrutura quando você aborda todas essas perspectivas que o autor coloca. Né? Não precisa ser tão estanque assim, mas pode ser também e fica uma boa resenha. Né? Pode seguir a fórmula, né? Seguir essa fórmula. Uma boa fórmula que o Medeiros ele apresenta. Né? E aí você submete para uma revista para publicar. Né? Submete numa revista para publicar. Você vai ter que botar dentro dos formatos da revista, evidentemente, mas você consegue submetê-la a resenha facilmente nesse sentido. Tá? Ficou claro? Né? Sobre a resenha, né? Resenha de um livro, de uma dissertação, de uma tese, de um relatório, né? O relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2.000 páginas, né? Não é um livro, é um relatório, mas você faz. A gente teve resenha sobre isso, né? Inclusive foi publicado em várias partes, né? Esse relatório da Comissão Nacional da Verdade, teve as comissões estaduais, e a gente teve algumas resenhas sobre isso. Facilita a resenha para você depois, né? Citar e trazer o texto, mas também para outras pessoas. Imagina, Gigliani, você vai ler um livro, você não sabe bem sobre o que o livro trata. Você lê aquela resenha de 4 páginas, aí você pensa, bom, agora eu vou comprar o livro. Inclusive, o livro está caro, né? Então é bom a gente ler as resenhas antes para saber se vale a pena mesmo fazer esse investimento. Né? Além de caro, ocupa espaço. Né? Hoje que estamos no ambiente digital, no EAD, né, inclusive, o impresso ele ocupa um certo espaço. Então vale a pena mesmo fazer esse investimento, vale a pena comprar o livro físico ou o livro digital. Então, a boa resenha, ela te ajuda a fazer essas escolhas. Né? A boa resenha, ela ajuda a fazer uma avaliação criteriosa da obra. Agora, lembrando, a resenha é uma perspectiva individual. Né? É uma avaliação da pessoa sobre aquela obra. Não quer dizer que a pessoa está certa também. Você pode ler a resenha, se interessar pelo texto e discordar da perspectiva de quem resenhou. Né? Você diz, olha, eu não concordo muito com essa perspectiva não, mas o livro me interessa. Já aconteceu comigo. Tá? Já aconteceu comigo. Isso aqui é uma boa aquisição, né, para leitura, inclusive para vista. Eu uso também um Kindle. E aí a gente tem talvez as produções, os produtos que vocês vão fazer, inclusive, né, mais comuns dentro da produção científica, que é o artigo ou o ensaio também, né, um modelo que eles se assemelham
eles se assemelham. Como é que vocês me definiriam ou diriam qual é a diferença entre um e outro? Vamos ver se vocês estão craques. Como é que vocês diriam que é a diferença entre um e outro? Ou não existe diferença também. Você pode dizer, professor, mas existe? Existe de fato essa diferença? De um artigo para um ensaio. Vou esperar o Jader. Está empolgado. Escrevendo. O que é que vocês acham? Existe diferença de artigo para ensaio ou não? Mesma coisa? Se vocês quiserem falar, pode falar. Tá? Sei que vocês estão ansiosos hoje. O Flamengo ser campeão brasileiro. Mas podem conversar comigo. Não tem diferença para vocês? Não tem diferença? Olha, o Jader está apontando um caminho interessante, né? O artigo ele explica e analisa, né? O artigo ele explica. Eu vou tirar a parte de divulgação do conhecimento. Professor? Manda bala. É o Sidney. O ensaio ele é mais subjetivo, o artigo ele é mais científico, ele é mais específico. É isso que eu acho, né? O ensaio ele tem uma certa subjetividade quando você trabalha com ensaio. Não sei se eu estou errado. A questão da subjetividade para um para outro, você falou uma palavra que é só para ter um pouco de cuidado, que é assim, ele é mais científico. Ambos são científicos, né? Aqui a gente está tratando de produções diferentes de textos científicos, de publicações científicas. Mas eu entendo o que você quer dizer e entendo também quando alguém fala aqui, ó, um é mais formal, entre aspas, né? O artigo, no caso, seria mais formal e o ensaio ele é científico, né? Mas com outro modelo, com outra estrutura. Com outra estrutura. Perfeito. Eu vou dar uma definição um pouquinho melhor, mas vocês estão no caminho certo. Dá para ver que vocês sabem. Vamos só tentar melhorar essa definição, mas vocês sabem. O artigo tem dados documentados, o ensaio reflete o posicionamento, né? Vamos melhorar isso, mas é esse caminho, sim. Mas vejam bem, a questão da subjetividade, a gente só para ter atenção também que a subjetividade do artigo também está desde o processo de escolha, né? Do tema, dos autores, da metodologia, aí a seleção do corpus menos subjetivo, né? Mas a subjetividade faz parte da pesquisa como um todo, né? Como um todo. Inclusive, desde o caminho, desde a formação que você vai, né? A gente sabe que algumas formações, principalmente de maneira histórica, em nosso país, nem sempre teve acesso igualitário, então tudo isso tem a ver com uma subjetividade também, né? Mas eu entendo o que vocês querem dizer. Bom, mas o que é que diz o Medeiros e o que é que encontramos na BNT, né? Veja, o artigo ele é resultado de uma pesquisa, digamos, aplicada. Então, alguém falou de dados aqui, né? Sim, mas os dados não necessariamente são dados quantitativos, tá? Podem ser qualitativos. Mas ela se trata exatamente de uma estruturação metodológica em que você aplica em determinado objeto ou fenômeno. É o que vocês chamaram de pesquisa mais formal. Talvez dentro daquele quadro que a gente entende mais como pesquisa, né? Enquanto o ensaio, ele tem uma perspectiva mais crítica, e alguém falou aqui essa palavra, foi o José, reflexivo, né? Veja, ele tem uma estruturação menos, digamos, como vocês falaram, formal. Ele trata muitas vezes, de uma revisão bibliográfica, mas não é apenas, tá? Ele não é apenas uma revisão bibliográfica. Ele contém essa característica revisionística da bibliografia, mas ele faz um pensamento a partir desses conceitos. Então, ele não tem necessariamente uma estrutura analítica. Ele tem uma estrutura reflexiva. Porque você é reflexivo no pessoal, né, professor? Será que seria isso? Você tem muita do ensaio, quando você faz isso, você faz uma questão analítica, crítica e reflexiva da questão também pessoal, né? Onde você está criando ciência, né? Eu imagino, né? Mas também... Oi, Larissa, pode falar. Sidney ligou e desligou. Ela é nesse sentido, Sidney, né, pessoal, mas veja, ela é ancorada em uma fundamentação teórica muito robusta. Então, você
pode pensar uma análise, por exemplo, de uma sala de aula a partir de uma perspectiva de desigualdades. Você pode fazer uma análise assim, uma análise reflexiva sobre as relações estruturais em sala de aula. Aqui na sala de aula, no EAD, das regiões, a partir de uma perspectiva da desigualdade. Você pode fazer de uma perspectiva a partir da tecnologia, já que estamos falando também do EAD. Então, ela, óbvio, parte de uma perspectiva individualizada, mas ela parte dentro de um arcabouço teórico, porque um dos principais aspectos do ensaio é exatamente esse conhecimento teórico-conceitual em que você vai extrapolar em uma avaliação não estruturada do seu objeto. Veja, a parte estruturada é a parte da revisão bibliográfica. O que o senhor pediu um trabalho para a gente, esse primeiro, é mais ou menos isso, a gente pegar um texto, analisar ele de forma pessoal e científica, se aquilo tem valor científico ou não. Eu fiz sobre a questão da ayahuasca, né? Sim. Então, é mais ou menos assim, eu não sei se eu estou certo. Você pega o texto, coloca as questões científicas e não científicas, o que corresponde, o que não corresponde, e se aquilo foi comprovadamente, vamos dizer assim, aprovado por uma Anvisa, etc. Mais ou menos isso. O que o senhor pediu, eu fiz mais ou menos isso. É um pouco parecido, um ensaio sobre a aplicação do chá, né, do Mariri, do Santo Daime, em cima da perspectiva que o senhor falou, ancestral, religiosa, etc., mas que não é aprovado pela Anvisa, não foi aprovado pela Anvisa, apesar do CONAD, Conselho Nacional de Drogas, liberou. Isso é interessante, mas ele não é aprovado cientificamente. Veja, vou fazer alguns ajustes aí na fala. Eu não pedi um ensaio, eu pedi só um resumo, eu pedi uma coisa mais simples. Eu pedi só para você. Você fez certo, você disse o que tinha no artigo. Isso é só um resumo. Quando você fala o que tem no artigo, né, você nem pedi uma avaliação crítica, ou seja, nem pedi uma resenha para vocês. Eu pedi só um resumo. Não pedi nenhuma avaliação. Quem fez, ótimo, né? Extrapolou o que eu pedi. O ensaio, não. O ensaio, você faz um acionamento de vários autores, né? Alguém falou aqui, o Iago falou de maneira muito mais precisa aqui, ó. É uma análise de forma crítica a partir da bagagem referencial. Exatamente. Então, por exemplo, se você conhece muitos autores da semiótica, você vai trabalhar uma análise em sala de aula a partir da semiótica da vestimenta. E aí você faz não uma análise estruturada, você não vai escolher as salas, não vai fazer um estudo randômico de sala, uma análise semi-estruturada. Não, você vai fazer um pensamento crítico sobre isso a partir de uma observação que você faz. Então, ela é mais livre no aspecto da estrutura metodológica. Ela tem uma rigidez maior na parte teórica. Não precisa ser na primeira pessoa, tá, Camila? Você pode fazer um ensaio também na primeira pessoa do singular, né? Você pode fazer na primeira pessoa do plural, né, que é o nós, ou pode fazer no impessoal, né? Que é este ensaio pretende se investigar, né? Que a gente chama de impessoal, né? Né? A gente vai chegar a isso daqui a pouco. Mas aí o ensaio, assim como os outros, você pode escrever na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, que é o que a gente chama de impessoal, né? Este trabalho pretende, o objetivo desta pesquisa, ou, né, objetiva-se que. Tudo isso é impessoal. Mas enquanto análise é como vocês falaram aqui, né? É uma análise a partir do nosso referencial teórico, né? Nosso referencial conceitual. Então, o ensaio ele tende a ser mais profundo conceitualmente e mais livre metodologicamente na análise, né? Ele tende a ser mais livre, porque o principal não está na aplicação do método, está na aplicação teórico-conceitual. Tá? Ele tem essa diferença do artigo para o ensaio. Muita gente pensa que o ensaio é apenas uma revisão bibliográfica.
o ensaio não é só isso, né? Ele é mais além. Você tem que trazer esse pensamento crítico e reflexivo sobre algo, né? Sobre algo. Então, você quer pensar vou sempre dar o exemplo do ensino à distância, porque é o que estamos tendo aqui, tá? O ensino à distância, você pode fazer um pensamento reflexivo sobre os processos de ensino-aprendizagem. Você pode fazer uma reflexão. Veja, você não escolheu um grupo focal para aplicar isso, a gente vai ver depois o que são esses métodos. Você não escolheu um grupo focal, você não fez uma análise estruturada, selecionando randomicamente, você não fez uma análise semi-estruturada, escolhendo semanas ou escolhendo turmas específicas, né? Você não fez nada disso. Então, quando você faz só um pensamento crítico aprofundado conceitualmente, você está mais perto do ensaio do que do artigo. Tá? E em termos de quantidade, de aprofundamento, eles são parecidos. Só que um foca mais na metodologia analítica aplicada e o outro foca mais na parte teórico-conceitual. Qual seria o que foca mais na parte teórico-conceitual? O ensaio ou o artigo? O que é que vocês acham? Qual foca mais na parte teórico-conceitual? O ensaio ou o artigo? O ensaio ou o artigo? O artigo, vejam, o artigo ele foca mais na parte aplicada metodológica. Né? É um ensaio. O ensaio ele foca mais na parte teórico-conceitual. Você faz agir mais os conceitos do que a análise aplicada. Tá? Eu inverti a pergunta que era para ver se vocês estavam atentos e atentas. O artigo ele faz uma análise aplicada metodologicamente de algum objeto. Então, você selecionou, fez um grupo focal com esta turma. O que é um grupo focal? Você vai selecionar pessoas de perfis diferentes, vai colocar em um ambiente controlado e vai aplicar alguma coisa, passar um filme e depois tirar dúvidas, ou passar um conteúdo da aula e depois fazer questionários, né? Isso aí é um grupo focal, uma pesquisa aplicada, você produz um artigo. Agora, se você foca mais na revisão da literatura, do conceito, das teorias, e faz um pensamento sobre isso, ou seja, você foca mais no aspecto teórico-conceitual, você está produzindo um ensaio. Artigo aplicado. Ensaio mais abrangente. Artigo focado no método de análise. Ensaio focado nos conceitos e teorias. Ficou mais claro agora? Tá. Lembra? Artigo aplicado, está ali, focado no objeto, análise. Ensaio, um pensamento mais crítico, mais reflexivo. Então, o foco maior do ensaio nos conceitos. O foco maior do artigo na metodologia. Aí você pode me dizer, professor, mas no meu ensaio vai ter uma metodologia. Vai. Só que não é o foco. No foco não é a metodologia analítica. Professor, mas no meu artigo vão ter conceitos. Vão. Mas o foco maior é na análise. Tá? Aí, em termos de estrutura, perfeito. Eles têm dimensões semelhantes, né? Eles têm dimensões semelhantes, tamanhos semelhantes, né? E eles têm estruturas semelhantes. O que vai diferenciar é exatamente o objetivo e o problema. Né? Você vai entender como a metodologia está sendo aplicada. Algo mais empírico. Sim, a gente pode dizer isso, né? Embora a palavra empírico ela é um pouco fugaz, mas sim, nesse sentido, sim, ela é mais... A ideia de aplicado é melhor que empírico, porque empírico é experimental. E você pode fazer um ensaio a partir de uma realidade experimental, tá? Mas eu entendi seu raciocínio, Amanda. Nesse sentido, sim, tá? Ele é mais aplicado. Ele é mais aplicado. Onde é que a gente vai perceber isso? Quando a gente lê o resumo. A gente percebe se uma pesquisa é mais aplicada ou se uma pesquisa é menos aplicada. Né? Então, deixa eu ver aqui se eu abri uma revista que eu estava lendo esses dias. É porque o nome já é ensaio, ele facilita, né? Quando você vê que o nome é ensaio. Deixa eu ver se eu abro aqui uma revista, só para a gente ter um exemplo. Os exemplos, né? Exemplo é sempre bom. Vou compartilhar esse aqui com vocês. Isso aqui é uma edição de uma revista que saiu esses dias, a revista Matrizes,
né? Tem entrevistas, né? Tem entrevista, a revista, né, o periódico científico não publica só artigo. E aí, logo no início, a gente tem aqui, porque tá, o nome já está ensaio. Aí é mais fácil, né? Como você sabe que é um ensaio, quando o nome já tem um ensaio. Normalmente, isso é avisado no resumo, né? Normalmente, isso é avisado no resumo. Mas aqui, você abre o ensaio, veja, esse aqui é um ensaio, tá? O resumo, título, abstract, né? Palavras-chave. E a estrutura dele, eu vou abrir um artigo também para vocês verem. A estrutura dele, em termos visuais, é exatamente igual. Em termos visuais, ó, esse aqui que vocês estão vendo é um ensaio. Vocês conseguem enxergar? Vocês estão enxergando? Sim, né? Beleza. Esse é um ensaio. Olha, vou passando aqui só para vocês verem, tá? Ele já disse que é um ensaio no título, ele fala também no resumo. Normalmente se fala no resumo, no título nem sempre. Tá? No título nem... Selecionou tudo. No título nem sempre. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Ele tem 30 páginas. Esse... É até longo, viu? Muito longo esse ensaio. Mas ele tem uma introdução, ele tem os subtópicos, né? Normal. Vamos passar aqui para o final para vocês verem, né? Aqui está trazendo até uns objetos da reflexão dela, alguns dados, né? Grafos, por isso que está longo. Aqui. E aí você tem referências normal, como se fosse um artigo. O que vai mudar? Ela aqui fez um pensamento a partir de alguns dados que ela foi observando, traz algumas figuras, mas ela não fez uma seleção aplicada, né? Para encerrar, que é a conclusão, tá? Ela escreveu sim, né? Não tem problema. Mas vocês reparam que tem uma estrutura muito semelhante. E este é um artigo, na mesma revista, um embaixo do outro. Veja, resumo, tudo igual, abstract, palavras-chave, introdução, né? Os intertítulos, figuras, nada muito diferente. O que é que você vai perceber? É quando você, principalmente no resumo, né? Aqui, ó, algumas conclusões, conclui referências. Em termos de estrutura, eles são muito parecidos, tá? O que muda mesmo é a intenção que você tem com cada um, né? Um você tem uma pesquisa aplicada e o outro você tem um pensamento mais reflexivo, crítico, tá? Pensamento reflexivo e crítico, né? A partir de uma fundamentação teórica robusta, né? Fundamentação teórica robusta. Aquele ensaio, inclusive, é feito por uma pesquisadora, não é brasileira, aquele que eu mostrei para vocês, traduziram o texto dela. Não é de uma pesquisadora brasileira, é de uma pesquisadora estrangeira. E, normalmente, o ensaio ele também tem essa característica de você ter pessoas que já têm um referencial teórico mais robusto, né, até para fazer né, esses pensamentos mais reflexivos e críticos. Beleza? Se vocês quiserem, eu posso mandar esses dois exemplos aqui só para vocês depois dar uma olhada estruturalmente. Mas aí você peçam para a Dark, que aí eu mando para ela e ela, se vocês acharem interessante. Senão, eu acho sim, professor. Eu estou pedindo aqui se a Dark puder enviar para os nossos e-mails, para o nosso WhatsApp, porque eu fiquei um pouco... Eu estou tentando escrever vários artigos, aí eu estou meio confuso agora. Então, seria interessante, porque eles são muito semelhantes. São muito semelhantes. Né? São muito semelhantes e seria interessante se a Dark pudesse dispor para a gente esses dois, se o senhor pudesse, ela poderia ser pelo e-mail ou pelo WhatsApp, né? Acho que lá eu mando para ela e ela vê como acha a melhor maneira de disponibilizar. Dark, você me lembra, por favor, depois no WhatsApp? Aí amanhã eu já encaminho, eu posso até mandar mais outros exemplos, só para vocês terem ciência, né? Seria ótimo, professor. Seria ótimo para nos ajudar. Perfeito. A gente faz isso. Vai dar certo. E aí vocês me falaram que tem um outro tipo de produção, né? Que é dissertações e teses, né? Não vou me alongar aqui. Dissertações normalmente estão ligadas ao mestrado, né? Teses ao doutorado, quando você traz algo novo, perfeito. Então, eu vou mandar a Ximenes e Sidney. A Dark vai me lembrar depois do WhatsApp. Dark, eu te encaminho até mais, né? Artigos nem tantos, mas mais as resenhas, mas eu vou mandar de mesmos lugares, que é para vocês conseguirem ver, né, a diferença, tá?
a diferença. Mas também não fiquem tão preocupados com isso, né? Não fiquem tão preocupados com isso. Os orientadores sempre vão direcionando vocês para o melhor caminho. Lembrando, se você fizer uma pesquisa mais aplicada, é um artigo, não tem problema. Se é algo mais reflexivo, é um ensaio. Ambas são publicáveis, tanto em anais de eventos, né, dos congressos, tanto como revista. Então, assim, não se preocupem tanto, é só para entender essas diferenciações, que é importante entender, né? É importante entender, mas também não é algo que vocês precisam se desesperar, tá? Não se desesperem. Mas eu mando sim, a Dark vai me lembrar, a Dark sempre atenta, já deu um ok aqui para a gente. E aí vocês falaram da monografia, né, dissertação, teses, trabalhos de conclusão de curso de maneira geral, né, que a gente tem, são estruturas mais longas, né, mais longas. O pessoal disse que quando você faz uma tese, provavelmente você só faz uma vez na vida, né, porque as outras vezes que você vai fazer pesquisas não são tão longas, né, você normalmente se dedica 4 anos só àquilo, então, dissertação também, né, 2 anos você se dedicando a um único tema. Não pare, continue, é legal. Tem que achar o que gosta também, né? Dentro desses temas de pesquisa. A dissertação, né? Você aprofunda conceitos, você faz articular autores, enquanto na tese você obrigatoriamente você desenvolve algo novo. Pode ser uma metodologia, pode ser uma abordagem nova, né? Pode ser dados e resultados, né, que nunca foram feitos antes, a depender de cada área, mas de maneira geral a tese ela tem que trazer esse algo inovador dentro da sua área, né? Que aí das áreas, você vai na filosofia, nas artes, é uma perspectiva, você vai nas engenharias, é outra perspectiva, né? Você vai na medicina, nas biológicas, na biologia experimental, por exemplo, é outra realidade. Então a gente vai ter nas realidades, mas a tese ela tem essa característica, essa definição de uma produção nova de conhecimento científico, né? De algo inovador. Necessariamente. Não vou ficar aqui jogando a BNT para vocês, é só para citar, né, que a gente tem, e isso é importante rapidinho entender, né? Aquilo que a gente considera principal de qualquer trabalho, tá? Isso não é só para os trabalhos de conclusão de curso. Aquilo que a gente considera principal dos trabalhos é o que a gente chama de elemento textual, ou seja, da introdução até a conclusão. Então, quando alguém perguntar para vocês, a formatação de um trabalho científico, normalmente do padrão, a gente está falando dos elementos textuais, que é da introdução à conclusão. Além desses, tem outros elementos que são importantes. Elemento pré-textual, ou seja, tudo que vem antes da introdução. Né? E o elemento pós-textual, tudo que vem depois da conclusão. Então, só para entender que existe essa diferenciação, essa segmentação. Né? O elemento pós-textual, que é sempre obrigatório, são as referências, né, no texto científico. Obrigatório sempre ter as referências. E dentro de um texto científico, o elemento pré-textual obrigatório, né, sempre o título, o resumo, a autoria, né, o resumo e as palavras-chave. Sempre. Aí, óbvio, aqui eu trouxe do exemplo das monografias, das dissertações e das teses. Aí tem mais coisa, né? Mas que a gente não precisa aprofundar, tá? Porque vocês vão fazer um artigo. Então, assim, lembrando, tudo que vem antes da introdução, pré-texto, né? Pré-textual. Tudo que vem depois de você concluir, pós-texto, pós-textual. E no meio, entre a introdução e a conclusão, elemento textual. Né? Isso é importante porque, normalmente, quando a gente fala da BNT, a gente tem um padrão básico, né, da BNT, né? O tipo de fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento. Vocês sabem qual é esse padrão? Só para relembrar aqui. Vocês sabem qual é o padrão básico da BNT? Quando a gente fala padrão, é sempre do elemento textual. Ou seja, da introdução à conclusão. Alguém sabe qual é o padrão básico da BNT? Quais são as duas possibilidades de fontes que a gente tem? O tamanho é 12, né? Perfeito, o tamanho 12. Né? Arial ou, né, tem outra também, Arial ou, né, Times. Time New Roman, né? Time. Isso, Arial ou Times. Espaçamento, também tem um espaçamento padrão, né? 1,5, perfeito, olha, vocês sabem. E todo início de parágrafo, a gente tem um recuo na régua. Esse recuo é de 4 centímetros, são para citações diretas com mais de 3 linhas.
Citações diretas com mais de 3 linhas. Isso a gente pode fazer no próprio Word. Pode, o professor tem lá, vai lá na tabela, recuo, aí abre a chave, né? Que é para fazer a citação direta, tirada do livro, não é isso? Eu fiz muito isso e fui criticado, professor, porque eu queria dar exemplos sobre políticas públicas, né? E eu coloquei muito, então... aí tem que ter cuidado, porque... Mas era isso que eu queria. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, professor. Eu sei que é pedir muito. Eu queria que o senhor olhasse, se fosse possível, com o seu tempo. Eu precisaria do seu e-mail. Eu vou passar o meu contato aqui, né, do meu celular. Para o senhor dar uma olhada para ver se está muito, porque eu estou montando um trabalho. Não é o trabalho de conclusão de curso, é um artigo sobre as 6 aulas, tirando metodologia, as anteriores. Então, nós estamos na 6ª, as 5. Então, políticas públicas, gestão, etc, etc. E aí, eu cito muito aquilo que o professor, por exemplo, o senhor está citando muito, como é o nome da bibliografia, da bibliografia básica que se colocou, Eu coloquei 2. Coloquei hoje o João Medeiros, mas tem o Richardson. Mas o senhor colocou como a principal o Medeiros, não é isso? Isso, hoje o Medeiros, perfeito. Medeiros, e eu não consegui, a gente não tem ele só comprando, né? Não tem ele... digital? Só comprando, ele não tem ele disponível na internet. Tem ele antigo, porque tem uma edição 2017, parece. Eu mandei o link, acho que depois vem com a Dark. A gente tem o linkzinho sim dele, tá? Tá, mas o senhor teria tempo de dar só uma analisada crítica numa coisa de 16 páginas? Isso, assim, de coisa bem simples para o seu aluno aqui, né? Eu vou depois, pega meu e-mail com a Dark e a gente vai conversando lá no e-mail, pode ser? Claro. Eu vou deixar meu telefone também, professor, e só para o senhor me dar né? Porque são coisas diferentes. Eu já publiquei um artigo e foi em 2011. Então, agora que eu fiquei confuso, que eu não sei se ele foi ensaio, foi artigo, mas eu acho que foi artigo, com uma professora doutora. Mas aí agora eu estou fazendo 3 diferentes. Mas esse daqui, professor, é em homenagem ao nosso curso. Eu estou reunindo várias coisas. Então, vou deixar meu telefone, meu e-mail aqui, professor. Pega com a Dark meu e-mail, que a gente conversa mais lá. Então tá. Só para o senhor dar o senhor poderia fazer isso, então só dar uma... Semana que vem. Claro. Obrigado, professor. Nada. Desculpe. Sem problema. Eu estava falando do recuo. Alguém falou aqui um tab. A Ximenes está certa, é um tab. Normalmente um tab, se você não reconfigurou o tab, porque o tab ele tem um tamanho padrão de 1,25, não 1,3. A Gessiano botou 3, é 1,25, é quase, Gessiano. Agora, o tab ele é formatável, né? Se você muda lá na régua, lá em cima, se você não usar o padrão é perfeito, é 1,25, né? Um tabzinho. Mas se você reconfigurar a régua do Word, do Docs, do LibreOffice, de onde você usar, você pode botar o tab como 1,5, como 2 centímetros, como 1 centímetro. Ele varia, né? Mas assim, se você não configurou nada, se está usando o padrão, é perfeito. É um tab que é 1,25. Isso aqui são questões, né, de formatação para entregar um texto mais padronizado, de acordo com a BNT, né? O alinhamento, né? A Gigliani lembrou aqui, é justificado, perfeito. Então é isso, isso é um modelo padrão, isso é da introdução à conclusão. Óbvio que tem as exceções, né? Notas de rodapé, tem as citações longas, mas aí a gente não vai entrar aqui, tá? A margem, aqui a Camila lembrou até da margem, né? É 3 centímetros, né? Aqui, ó, a folha, não tem folhas aqui. Imagina que aqui é uma folha, né? À esquerda e acima 3 centímetros, direita e abaixo 2 centímetros, né? Da margem. Isso é o padrão, né? Já configura seu Word, seu LibreOffice, enfim, o seu Docs, já deixa no padrão da BNT, né? Já deixa, porque o resto é exceção. A exceção a gente vai lidando. A exceção, por exemplo, tem uma exceção muito fácil. Tudo que não é elemento textual, o espaçamento é simples. Ou seja, tudo que vem antes da introdução, tudo, sem exceção, espaçamento simples. Tudo que vem depois da conclusão,
Espaçamento simples. Isso quer dizer que título, resumo, palavra-chave, tudo espaçamento simples. Referência, espaçamento simples. Por quê? Porque vem depois da conclusão. Então, só para entender esses padrões assim, a gente não precisa também adentrar aqui e se aprofundar necessariamente, né? Em relação, pessoal, assim, só para a gente passar, né, desses aspectos gerais do texto da BNT, não queria aprofundar com vocês, não. Mas em relação a isso, ficou claro, né, de como fazer, do que é que tem, qual elemento textual, né? Elemento textual, introdução à conclusão. Tudo que vem antes da introdução é pré, tudo que vem depois da conclusão é pós. Né? Tudo que vem depois da conclusão é pós. A gente tem algumas regrinhas aqui de texto científico, né? Como escrever o texto científico. Né? Como escrever o texto científico. Da escrita mesmo, ela varia de área para área, tá? Se você vai para alguém das artes, da filosofia, escreve de um jeito. Se for o pessoal da engenharia, escreve de outro. Então, mas a gente tem, de maneira geral, algumas questões, né, de escrita que normalmente, lembrando, aqui é o padrão, aqui é o normativo, mas não é único, né? A gente tem diversas formas de fazer, escrever sobre ciência, sempre importante entender isso, mas de maneira geral a gente escreve o texto na primeira pessoa do plural, né? Nós produzimos, nós fazemos, ou na terceira pessoa do singular, né? Este texto objetiva ou objetiva-se que, pretende-se investigar, né? Essa é a terceira pessoa do singular, que a gente chama de impessoal. Então, assim, só para a gente ter... Normalmente se escreve dessas duas formas. Professor, eu posso escrever na primeira pessoa do singular? Tem algumas áreas que escrevem, outras rejeitam completamente. Né? Então, varia um pouco de área para área, né? Mas é importante sempre você ser claro, conciso, ou claro, né? Concisa, objetiva nesse seu texto. O texto, a intenção dele não é ser difícil, então tem que escrever bem, tem que explicar bem. Aí você pode dizer, professor, mas eu peguei um texto e não entendi muito. Isso não quer dizer que a pessoa tentou dificultar, é porque alguns assuntos são mais densos que outros, tá? Então, sempre tente ser claro e objetivo, né? Tem um site chamado Gerador de Lero Lero, que é você escrever e não dizer nada. Né? Então, algumas vezes você vai lá no site Gerador de Lero e ele vai gerar frases. E vai gerando frases para você que muitas vezes não significam nada. Né? Aqui eu peguei uma. De mesmo modo, a expansão dos mercados mundiais faz parte de um processo de gerenciamento dos paradigmas corporativos. Se você não explica o que é isso vira uma frase genérica, né? Então, ter cuidado com esse tipo de escrita que não é precisa, que não é concisa, que não é objetiva. Você tem que ser claro, você tem que ser explicado, contextualizado naquilo que você quer dizer, ou seja, explique bem, escreva bem, né? E aí na boa escrita, a gente tem algumas coisinhas que normalmente a gente evita adjetivos, né? Então, assim, se você queria adjetivar, em vez de você adjetivar, você explica o porquê desse adjetivo, né? Então, um trabalho interessante não diz nada, toda pesquisa é interessante, toda pesquisa é importante, né? Toda pesquisa é fundamental, toda pesquisa é essencial. Explica o porquê disso. Evita a repetição de palavras, evita palavras ambíguas, interpretações ambíguas, né? Cuidado com o jargão, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso significa resiliência. Evita essas palavras. Cuidado com regionalismos. Até quando você vai escrever em outra língua, né? Regionalismo também do português, né? Do Brasil. Já mandei um texto para uma revista que tinha uma parte lá que a pessoa pediu para eu explicar melhor, porque fora do contexto brasileiro não fazia tanto sentido. Então a gente tem que ter cuidado. Óbvio que aqui eu estou falando de regionalismo, tá? De cada uma das nossas regiões, né? Então ter cuidado com alguns aspectos dessa escrita, né? Redundância, né? Então ficar falando a mesma coisa de formas diferentes, evita isso. Seja objetivo, seja conciso, seja explicativo, seja claro, são questões muito importantes. Né? Cuidado com parágrafos de 2 linhas, né? É um texto científico, então você tem que explicar as coisas. Se um parágrafo tem só 2 linhas, veja se não está faltando explicar melhor ele. Né? Excesso de parênteses e notas de rodapé também são
dificultam a leitura. Então, evita ao máximo possível. Óbvio, nota de rodapé explicativa é importante. Devem ser usados, parênteses também, mas tudo isso sempre pensando em como a gente vai entender melhor como a gente vai entender melhor a sua escrita, a sua explicação. Tá? Então, tem que ter cuidado com alguns desses aspectos. Estou passando aqui mais rápido porque são algumas dicas que vocês só vão adquirir, aprender escrevendo e fazendo, mas que vocês depois podem voltar na aula, né? Eu falo rápido, então não precisa nem botar em 2.0, 1.5, vocês vão ouvindo, faça como um podcast, vai ouvindo, vai para o trabalho, pegando ônibus, tá viajando, bota lá o professor Alisson falando, aí vai aprendendo, né? Então são dicas que são importantes, mas que aqui não vamos pegar muito tempo, até porque a gente tem que falar de duas questões que são importantes, que é em relação ao plágio e a inteligência artificial. A minha pergunta é, são a mesma coisa? O que é que vocês acham? São a mesma coisa? Não, né? Qual é a diferença? Você tem que citar a fonte, né, professor? Eu acho que você pode até utilizar algumas citações, mas é como você diz, recuando, repetindo ela. Charlie, se foi mais de um autor, né? Então, ou seja, a diferença aí entre plágio é você copiar e assumir como se aquilo fosse uma produção sua. Você está pegando algo de alguém e assumindo, né? E a inteligência artificial, ela lhe ajuda em alguns aspectos. E eu vi em algumas coisas da BNT, que, como eu lhe disse, eu estou tentando escrever alguns artigos, que você pode utilizar algumas fontes citando isso, né? De onde você fez. Perfeito. A definição de plágio é exatamente essa, né? Você usar algo de alguém sem creditá-lo ou creditá-la. Ou seja, quando você se apropria, aqui a gente está falando de ciência, então quando você se apropria de um conhecimento sem citar o autor. Então é sempre importante. Existem citações diretas, citações indiretas, né? Então, se você está usando a ideia de alguém e não são as palavras da pessoa, você faz uma citação indireta. No português, é a paráfrase, né? Quando você explica uma ideia com suas palavras, paráfrase, citação indireta. Importante sempre citar os autores, né? Que você está utilizando as ideias, né? Então, não precisa também ficar desesperado. Meu Deus, professor, será que eu vou cometer um plágio? Se você está sempre preocupado ou preocupada com fazer sua citação, é melhor fazer uma citação. Às vezes, errar a citação, né? Escrevi errado, esqueci de citar a página, mas fazer a citação do que não fazer, tá? Então, o plágio é exatamente quando você tira uma informação, uma ideia de algum lugar ou de alguém sem citar. Tá? Eu tenho, professor. A ausência de crédito. A ausência de crédito é o plágio. Pode falar. Eu tenho um artigo publicado sobre empreendedorismo sustentável, a utilização de sementes da Amazônia em 2011, mais ou menos foi. E aí eu reutilizei aquilo que eu escrevi junto com a professora doutora Terezinha Covas. Isso é plágio? Eu escrevi com ela. Aí eu estou, num outro texto sobre meio ambiente, colocando aquilo que eu escrevi, citando lá a fonte, Sidney e Terezinha. O nome é Tavernar Ali Covas. Né? É plágio? Se citou, não. Se você citou, não. Você fez corretamente. Mas existe uma modalidade, existem 3 modalidades de plágio, né? O plágio integral, o plágio parcial. Alguém sabe qual é o terceiro tipo de plágio? Integral, parcial, que é o chamado mosaico, né? O parcial. Existe um terceiro tipo de plágio, que a gente chama de autoplágio. É esse que eu fiz. Calma, você não fez, não. Não diga isso, não. Eu acho, porque eu repeti o que eu escrevi e citei, né? Que foi o que eu escrevi. Você citou. Quando você cita, sempre
citar. Se você está citando um trabalho seu, uma ideia sua que você já fez, você cita, né? Então, para não cometer autoplágio, a gente cita também os trabalhos antigos nossos, que são desenvolvimento. Isso é até positivo, né? Na ciência, a gente vê isso como muito bom. Ou seja, você está desenvolvendo uma ideia sua que você já começou antes, mas você tem que se citar. Eu não trouxe aqui exemplos. Essas aulas eu costumo dar uma noite inteira, então aqui eu estou fazendo um pupurri, uma coisa mais breve, mas quando eu estou em sala de aula presencial e discutindo só isso, eu trago exemplos de pessoas que, por exemplo, perderam títulos por causa de autoplágio. Tem o Gabriel Chalita, que seja um dos mais famosos no Brasil, mas fora do Brasil tem muito ministro, chanceler, que perderam títulos por causa de autoplágio. Mas o autoplágio também. Ou seja, para você evitar plágio, o que é que você faz? Citação. Sempre deu crédito. Veja, muita gente acha que o plágio é só uma coisa moral, que é só algo que você citar o outro, mas o plágio ele está dentro da lógica dos direitos autorais brasileiros e dentro do Código Penal. Então a gente tem que ter cuidado porque ele é considerado um crime, né? Ninguém, e aí dentro da lógica do direito autoral, ou seja, que você não pode reproduzir uma obra, mas também quando você citar algo e você não dá os créditos, você pode estar incorrendo também em outros crimes, como de falsidade ideológica, quando você finge que aquela ideia é sua, quando você finge que aquelas informações você que trouxe, você que produziu. Tá? Então, sempre importante a gente ter cuidado, sempre importante a gente citar o outro, né? De onde tirou a ideia. Existem estudos, né? Inclusive o texto que eu mandei para vocês do Kirkpatrick, que ele vai falar que muitos estudantes, alguns estudantes, né, cometem plágio muitas vezes sem querer. Né? Por quê? Porque citou num parágrafo, esqueceu de citar depois. Então acontece muito isso. Né? E óbvio que a gente sabe quando a pessoa está sendo tentando nos enganar e quando a pessoa está só se equivocou. Acontece, todos erramos, né? E todos, enfim, né, podemos esquecer, né, de onde tiramos as informações, mas é sempre importante ter muita atenção com sua citação, muito importante atentar-se para não cometer plágio, ou seja, usou a ideia de alguém, você cita. Agora, veja, eu falei ideia, né? Falei ideia. Mas se você traz informações genéricas de conhecimento popular, você cita alguém ou você não cita? Por exemplo, eu dizer que a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 1945, de 1939 a 1945, e ela aconteceu principalmente sendo liderado pela Alemanha nazista do Hitler. É obrigatório trazer citação para essa informação? O que vocês acham? Eu acho que sim, Sidney, eu acho que tem que ter, porque se trata de história, professor, e eu não sei, como ele disse, por isso que eu estou lhe pedindo ajuda para olhar o meu artiguinho lá. Sim. Eu acho que tem que citar. Veja, acho que tem que... Informações que são de conhecimento amplo, de conhecimento popular, informações históricas básicas, que não são opiniões, ou seja, não são uma perspectiva de algum autor, você não precisa citar necessariamente. É diferente, Sidney, eu vou te dar um exemplo agora da ditadura brasileira. Existe um autor chamado Carlos Fico, um historiador, que ele disse que a gente tem que dividir a ditadura militar do golpe militar. E um ele chama de golpe civil-militar e o outro de ditadura militar, porque ele considera dois momentos distintos. Essas informações que eu trouxe para você não são de conhecimento popular, porque muita gente considera como uma coisa só. Ele disse que não é uma coisa só. Ele disse que são dois acontecimentos diferentes. Essa é uma opinião, uma perspectiva, através dos estudos dele, do Carlos Fico. Aí eu tenho que citar. Agora, eu dizer que o golpe aconteceu em 1964 e que a ditadura foi até 1985, isso aí não precisa ser citado. Agora, se eu digo assim, para alguns pesquisadores, a ditadura, como, não sei se foi o Napolitano que citou isso, mas tem algum historiador
que fala que a ditadura só vai até o fim do AI-5, em 79. Outros autores dizem não, vai, a maioria, né? O saber popular é que vai até 85. Óbvio que, por historiador dizer isso, ele traz algumas evidências que ele considera pertinentes. No momento que eu falo isso, uma perspectiva particular de um resultado de pesquisa, eu tenho que citar. Se são informações genéricas, eu não preciso citar. Tá? São informações de saber comum, eu não preciso citar. Então, se não é algo que partiu da percepção de individual, você não precisa trazer essa citação, tá? Porque não é um conhecimento necessariamente, né? Você está trazendo uma informação pública. Isso. Se você contrapor um conhecimento que é estabelecido, ou seja, uma perspectiva de um pesquisador, aí você cita. Perfeito, Camila. Perfeito. Tá? Então, informações genéricas, superficiais, de amplo conhecimento, sem uma perspectiva de algum autor, não precisa citar e não tenha preocupação. O que importa é sempre citar pessoas, autores que trazem perspectivas próprias, perspectivas, né, individuais, aí sim. E principalmente se, como a Camila lembrou, né, se está contrapondo uma visão ampla, completamente aceita, né, completamente aceita na sociedade. Se você traz uma visão que é fora desse padrão, aí você tem que trazer autores. Tem historiadores que dizem que a ditadura só acaba em 88 com a Constituição Federal, né, com a nossa Constituição, enfim, a Constituição que deu fim à ditadura. Então, essa perspectiva você vai ter que trazer esses autores, porque não é o que é sabido, consensualmente. Deu para entender? Então, assim, plágio, sempre quando você retira uma perspectiva, um conhecimento, uma opinião, sem dar crédito. Deu crédito, você não está plagiando. Tá? Então, é importante vocês sempre fazerem as citações e não se preocupar. Né? Porque se vocês estão se preocupando em fazer... Não se preocupar, porque se vocês estiverem fazendo as citações, vocês estão fazendo de maneira correta. Né? No máximo, pode estar a citação feita de forma errada, mas isso não é plágio. Ou seja, você está cometendo um equívoco, mas não um erro, em alguns momentos, um crime. Né? Então, é importante fazer essa diferenciação. Não sei se deu para entender. Acho que ficou claro, não, que é plágio. Ficou claro? E aí a gente tem a nossa bendita inteligência artificial. Eu passei um livro para vocês que eu gosto muito, do Rafael Cardoso, que é um cientista político, de outros autores, que é da filosofia, também de outras áreas. O Rafael Cardoso, primeira coisa, ele vai dizer que existem 2 tipos de inteligência artificial. E aí, só para a gente dizer esses 2 tipos e falar da pesquisa, para a gente ir finalizando. Quais são esses 2 tipos de inteligência artificial? Vocês sabem? Tem 2 tipos de inteligência. Inteligência artificial não é uma coisa só, não é uma coisa nova também, tá? O que é nova é o acesso ao público, o acesso generalizado de um tipo dessas inteligências artificiais, que é a inteligência que a Gigliani colocou aqui, a generativa. Essa foi a que mudou e que fez esse boom dessa discussão sobre inteligência artificial. Né? O ChatGPT, ele conseguiu 1 milhão de usuários em 5 dias. Né? 1 milhão. Desculpa. E 100 milhões... Opa! E 100 milhões de usuários... E 100 milhões de usuários em 2 meses. Então, a gente vê o boom que foi esse tipo do ChatGPT, que é o que a gente chama de generativa. E a gente tem outro tipo de inteligência artificial, além da inteligência artificial generativa. Calma. Não é de predação, não é de predar. Né? É quase isso, é a preditiva. Né? A ideia de predizer, isso, preditiva. A ideia de você tentar prever. Essa é a mais comum, essa é que a gente não tem acesso, que a gente não produz, e ela sempre existe, não, mas ela existe há muito tempo. Vocês conhecem muito esse tipo. Por exemplo, alguém aqui
consome Netflix ou YouTube ou alguma rede social, né? Quase boa parte aqui, né? Ou YouTube, Netflix ou alguma rede social. Vocês já ouviram falar de algoritmo, né? A gente fala muito dessa palavra, algoritmo. Algoritmo que na década passada era chamado de filtro bolha. Tem um pesquisador que desenvolveu os conceitos de filter bubble, que é exatamente para que servem os algoritmos, além de nos predar, não é, Gigliani? Eles nos predam também, né? Mas não é essa a intenção. Eles nos predam de outras maneiras. Mas para que serve o algoritmo quando a gente fala disso? Selecionar? Sim, selecionar de que forma? Para quê? Né? Direcionar. Direcionar é uma boa palavra, né? Eles nos direcionam para alguns conteúdos. Por que eles fazem isso, José? Que eles gostam da gente, que eles são legais. Interesse comercial, né? Quer que a gente fique na rede social. A Netflix quer que a gente fique consumindo. E o YouTube também. Eles querem que a gente fique, né? Eles tentam, né, predizer nossos caminhos. Ou seja, eles tentam imaginar, eles tentam antecipar os nossos gostos. Né? Tentam antecipar os nossos gostos. Isso existe, né? Nós somos o produto, exatamente, né? Isso existe já há algum tempo. O que é que teve uma grande discussão? É exatamente a inteligência artificial generativa, que é quando você cria um conteúdo a partir de determinados comandos. Isso que causou esse boom todo da inteligência artificial, não só no Brasil, né, no mundo todo, nas pesquisas científicas, nas discussões éticas sobre ciência e limites da inteligência artificial, tá? Vejam bem, o texto que eu passei para vocês, a primeira coisa que eles vão falar é que falta uma legislação, faltam regras, faltam normativas éticas de uso da inteligência artificial na pesquisa. Falta isso. Isso quer dizer que as pessoas não estão usando inteligência artificial? É até desonesto a gente dizer que estão usando agora, tá? Um dos usos mais comuns de inteligência artificial na pesquisa é a tradução de resumo. Ou tradução de texto para ler. Não sei quem já fez isso, né? Colocou um texto, subiu um arquivo no Google no Google Translate, ou traduziu um artigo, um resumo no Grammarly. Eu não sei quem já fez esse tipo de movimento, mas que é algo mais comum, né, na ciência e sempre foi aceito. Né? Agora, óbvio, estava traduzindo um texto meu. Né? O que está entrando agora em voga é você não escrever o texto e destinar e designar para a inteligência artificial fazer seu trabalho. Eu não entendi, José, sua pergunta. Se você puder ou ligar o áudio para fazer ou reescrevê-la. Então, a gente tem esse grande problema de a gente gerar... Pode falar, José. Por exemplo, o direcionamento, né, através de logaritmos lá. Pode ser captado por um telefone, por um aparelho de telefone desligado. Entendeu? Agora... Então, entendi. Existem essas ideias, né? Veja, se você me perguntar, professor, o senhor acredita nisso? Está gravando, né? Eu acredito, tá? Professor, o senhor tem provas? Eu vou dizer, eu não tenho provas, mas tenho convicção. Como ficou famosa essa frase, né? Veja, José Antônio, algumas pessoas dizem que isso é teoria de conspiração, né? Porque não tem como provar isso. Mas lembra que eu falei para vocês que nem sempre a gente, na nossa vida, a gente segue a ciência. A ciência não conseguiu provar ainda isso, tá? Até porque os celulares, os smartphones, né, eles fecham essas bases de dados para que a gente não tenha acesso, a gente, né, os pesquisadores. Não se tem ainda a comprovação disso, mas eu tenho muita convicção que isso acontece, tá? Muita convicção. Óbvio que podem ser só vieses de confirmação. Por quê? É igual quando você compra um carro novo, né, José? Digamos que você tinha um Mob e compra um HB20. De repente, você só vê HB20. Isso é um viés de confirmação. Os HB20 sempre existiram, só que você só está prestando atenção neles agora porque você tem um. Então, isso pode ser um viés de confirmação, de você nunca perceber que tinha tanta propaganda sobre viagem. Vamos ver se amanhã vai ter um bocado de propaganda sobre viagem para mim, porque eu falei perto
do celular, né? E aí sempre teve isso, só que você não reparou porque você não estava pensando nisso. Quando é que você pensa? Quando você, né, falou, quando você conversou. Então, a fala ser captada no celular desligado não tem comprovação, tá? Não tem comprovação, mas porque não tem como ser estudado. Então, a ciência não conseguiu comprovar, mas não é como se a ciência tivesse estudado e descomprovado. É diferente, por exemplo, dos algoritmos. Se você realmente pesquisar algo no Google, aí sim existe essa ligação de dados. Então, de o celular estar desligado a captar seu áudio, nossa fala e aparecer propaganda sobre isso, isso ainda não é comprovado. Eu acredito fortemente. Tá? Mas não tem comprovação. Eu não posso ser desonesto aqui e dizer que existe, porque não tem comprovação ainda, né? Ainda. Mas, enquanto a perspectiva é individual de um ser humano que tem direito a ser suas convicções, eu tenho essa convicção, tá? Mas, ainda. Porque, assim, nem foi comprovado, nem foi descomprovado. Né? Não tem como estudar porque eles não fornecem os dados. Tá? Mas, enfim. Mas dizem que não. As empresas juram que não, tá? As empresas juram que não. Mas mas eu até me perdi. Porque tem a ver com seria inteligência artificial preditiva, né? Que tenta prever nossos gostos, nossos costumes, Alguém falou aqui de rastros, né? A própria ideia de cookie, né? O cookiezinho que a gente aceita, cookie é o biscoito, né? João e Maria que foi deixando os cookies, né? O caminhozinho que a gente deixa, as migalhas, só que não é migalha de pão, é migalha de biscoitos que a gente deixa no caminho, né? Essa é a metáfora que se usa exatamente para nossos rastros digitais. E aí tem essa inteligência artificial que a gente chama de preditiva, tá? Mas voltando para a generativa, que é o que gerou toda essa discussão e que tem gerado essa discussão na inteligência artificial, eu falei aqui da geração de resumo. Alguém aqui já usou para traduzir resumo? O Google Translate ou algum outro resumo, algum texto em inglês ou para outra língua, né? Francês, sim, né? Um uso corrente. A gente está usando desde sempre e a generativa, né? Só que a diferença é que a gente usava a partir de um texto que a gente produziu. Então as pessoas veem isso de maneira menos negativa. Quem é das áreas das ciências sociais, não sei se tem alguém aqui das sociais, da sociologia especificamente, o pessoal usa há muito tempo, mas nas ciências sociais aplicadas também, né? O NVivo, que é da NVIDIA, né? Que é de uma empresa que tem uma tecnologia para você, um programa para você jogar entrevistas, por exemplo, e ela categoriza automaticamente para você, já busca as palavras mais fortes, os significados, então já ajuda você na análise qualitativa, por exemplo, a partir de alguns dados, algumas referências que vão aparecendo. Então isso sempre foi usado. Qual foi o grande lance agora, a grande mudança? É que todo mundo pode gerar conteúdo do zero. Aí é uma loucura, né? Isso aí tem realmente criado alguns problemas. Mas veja, nem todo uso de inteligência artificial é negativo. Já falei aqui da tradução, já falei aqui de cruzar dados, né? Cruzar informações com o NVivo, Translate. Por exemplo, você fazer uma entrevista, Giliane. Você fez uma entrevista, várias entrevistas, né? Entrevistas de 4, 5, 6 horas de entrevista com várias pessoas, né? Dá 6 horas, 5 horas de entrevista, cada uma de meia hora com cada uma. Existe inteligência artificial para descrever esse conteúdo, para decupar para você. Ou seja, é um tempo a menos que você despende, né, para a sua pesquisa. Isso não necessariamente é negativo. Concorda? Você está usando lá, imagina, você tem 40 minutos de entrevista com uma pessoa, 50 com outra, 1 hora com outra. Na hora de transcrever tudo, você pode jogar isso numa inteligência artificial para transcrever. Ou mesmo um podcast que você está analisando, você vai analisar um filme, né? Você pode transcrever o filme para ficar mais fácil depois para você procurar com palavra-chave, saber exatamente quando o personagem falou tal coisa. Então, a inteligência artificial é importante vocês entenderem que ela não é um problema, mas ela não é a autora da pesquisa. Isso no livro é muito bem falado, né? A inteligência artificial não é um colega de pesquisa. Ela é uma ferramenta, ela é um auxiliar, e tudo é responsabilidade sua. Então, a primeira perspectiva ética é você dizer onde e como você utilizou inteligência artificial desde que ela gere conteúdo. Desde que ela gere conteúdo. Então, se você usou inteligência artificial para traduzir um resumo, não precisa avisar. Né? Agora, se você usou com uma ferramenta metodológica para transcrever, você informa.
Se você usou o NVivo para transcrever uma entrevista, se você usou o NVivo para cruzar informações, cruzar conteúdo, que você bota lá o conteúdo e ele diz quais são as palavras mais recorrentes, quais os significados, ele entende o significado, né? Mais recorrentes, você informa. Então, é sempre importante para categorizar, sim. A análise de conteúdo com NVivo é maravilhoso, né? Para quem já usou. Existem outros também, tá? Eu só usei o NVivo. Existem outras ferramentas também. E é importante o quê? Você citar. Eticamente, você informa, né? E aí, essa tabelinha está no livro que eu passei para vocês. Eles vão trazer várias situações em que você pode usar inteligência artificial. Então, por exemplo, você usou inteligência artificial para ter mais ideias, não tem problema, não é um uso de citação, porque no final você escreveu, você vai produzir. Ela apenas ajudou você a pesquisar textos, né? Então, você não precisa... Isso. José, por isso que a responsabilidade é sempre sua, né? Você pediu um auxílio à inteligência artificial, se ela te mentiu para você, você acreditou, o problema é seu, tá? O problema é seu. Então, aqui tem alguns exemplos que eu não vou ler aqui com vocês todos, tá? Tem até de algumas áreas específicas, como programação, para quem é de computação, mas os usos mais correntes aqui, análise e apresentação de resultados, né? Isso de alguns programas, como eu falei, que você coloca lá e ele te dá. A gente já usava o Excel também, né? Para automatizar algumas correlações e tudo mais. Então, é importante a gente não criminalizar, mas é sempre importante a gente ser honesto com o nosso uso da ferramenta, tá? Sempre importante ser honesto. Então, sempre que possível dizer, né, sempre que necessário, não possível, sempre que necessário, informar qual usar para refinar os textos. Não tem problema, né? Principalmente para procurar erros. Só cuidado, Iago, porque ela muda às vezes as coisas. Então, eu já usei, por exemplo, pedindo para ela apontar onde tem frases confusas. Quais frases desse texto estão confusas? Aí ela aponta, aí eu melhoro. Ou quais frases desse texto apresenta erros gramaticais, erros de português. Pede para ela apresentar, porque senão ela muda o texto. E aí não foi você. E aí, às vezes, você nem sabe o que está lá, né? Se você não revisa tudo mais. Mas para correção de texto, ela é ótima. Eu estimulo que vocês usem, tá? Estimulo que vocês usem. É importante. Ela é um auxiliar. Da mesma forma que o Word é um auxiliar. Ninguém quer voltar mais a escrever na máquina de escrever, né? Imagina, depois você escrever 3 páginas, 20 páginas. Aí você vê que tem um erro, que está precisando botar um parágrafo. Você não vai querer redigitar tudo, né? Não, a gente hoje já usa a tecnologia digital exatamente para isso. Então, ela é uma ferramenta de pesquisa. A gente só tem que ter cuidado, porque ela gera conteúdo. No momento que é o conteúdo dela, você tem que analisar, verificar, para ver se você concorda com ela e dizer que foi conteúdo dela. Né? E dizer que foi conteúdo dela. Então, o autor ele traz programação, transcrição, como eu falei, tradução, né? Outra, né? Parecer e avaliação, isso aí para quem já está mais avançado na vida acadêmica, né? Você nunca coloca resultados e dados de pesquisa sensíveis na IA. Por quê? Porque ela aprende. Então, veja, imagina que é um artigo que não foi publicado ainda. Você coloca lá, se você não desativou para ela aprender, porque tem como você desativar, tá? No chat GPT, por exemplo, você diz, não quero que você aprenda sobre esse conteúdo, não. Se você não coloca, em algum momento, ela aprende sobre um texto seu que nem foi publicado ainda. Então, ela vai dar essas informações para outras pessoas. Então, ter cuidado com isso, né? Informações sensíveis, né? De grupos vulnerabilizados. Você está trabalhando com, sei lá, pessoas que sofreram aborto, indígenas, mães solo, apenados, enfim. Grupos vulnerabilizados, LGBTQIAPN+, grupos vulnerabilizados, pessoas negras, no Brasil, que sofreram violência, não coloca esses dados se você não desativou para IA aprender, porque ela vai ter dados sobre pessoas que ela não pode ter. Sabe a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados? A gente tem que ter cuidado, porque senão a IA aprende os dados das outras pessoas, porque a gente colocou lá. Né? Então, é sempre importante ter alguns cuidados éticos. Informar quando usar, informar quando criar conteúdo, mas também ter cuidado com essa alimentação da inteligência artificial, porque sem querer você pode estar contribuindo, né, para que informações pessoais circulem.
Professor, rapidamente, só para... eu sei que já está terminando. Eu fiz um trabalho voluntário no Conselho da Comunidade da Execução Penal, que é um órgão de uma lei criada, a Lei 8.710, de 84, que é a Lei da Execução Penal, é um órgão que assessora o juiz. Então, sim, uma das minhas funções era fazer levantamentos dentro dos presídios e citar nomes, né? E aí eu quis escrever a história do Conselho da Comunidade, citando exemplos dos relatórios. E os relatórios, eles são pessoais, porque você cita nomes de pessoas, você cita nomes de autoridades. Aí depois eu passei um tempo no Ministério Público, né? Por esse trabalho que era pela pastoral carcerária, no Conselho da Comunidade, assessorando o juiz. Aí eu fui para o Ministério Público na área de execução penal. Mas aí um professor, doutor, que é meu amigo, né, na área de psicologia, ele disse: infelizmente, você está citando o nome de juiz, de promotor, de apenados, então você tem que tomar muito cuidado, porque você teria que buscar autorizações de cada um para poder fazer isso. É isso mesmo, professor? Aí eu parei de escrever. O Conselho de Ética, se você está vendo pesquisa, você tem que passar essas pesquisas, inclusive, para o Conselho de Ética em pesquisa. E eles sempre sugerem que, sempre que isso possível, nem cita nome de fonte. Então, assim, se não é uma pessoa que você entrevistou, que, por exemplo, você entrevistou o juiz que deu aquela sentença, aí você tem que citar que é o juiz que deu aquela sentença, porque faz sentido você entrevistar ele. Mas se você entrevistou apenados de maneira genérica, assim, são apenados, você nem cita o nome. Né? Agora, se você precisa citar que foi aquela pessoa específica, então, por exemplo, eu sou da comunicação, eu trabalho com mídia, e aí eu preciso entrevistar, né, o diretor de uma TV, porque eu estou analisando o produto daquela TV, aí eu tenho que citar o nome. Mas se eu estou entrevistando pessoas que consumiram o conteúdo da TV, eu nem cito. O Comitê de Ética em Pesquisa é super restrito. E aí, em relação à inteligência artificial, sempre ter cuidado com essa utilização. Primeiro, você tem que informar quando você usa. Alguém falou aqui, para corrigir texto. Não, corrigir texto é seu texto. Ele só fez alguns apontamentos, não tem problema. Mas se você alimentar ela, você não pode alimentar com dados sensíveis. Não pode. Nem pode alimentar com dados da sua pesquisa, né? A não ser que você desative que ela pode aprender sobre esses dados. Aí sim. Tá? Então, só cuidado com isso. Mas para cruzar informação, cruzar conteúdo, você usa e você cita. Ó, foi usado na etapa tal da pesquisa, determinada o N vivo para poder cruzar as informações iniciais antes de uma análise qualitativa. Não tem problema. Você citar isso, ótimo. Aliás, é preciso citar nesse caso. Tá? Não tem problema usar, que eu falo, mas citar é preciso. Então, tradução de resumo, não precisa citar que usou IA, isso aí não tem problema. Tá? Correção de texto, não tem. Agora, coisas que foram geradas pela IA, você tem que citar. Aí você tem que citar. Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre inteligência artificial, sobre plágio e sobre os tipos de produção. Extrapolamos novamente o tempo, tentei ser rápido, mas foi quase no tempo. Vai ficar disponível, né, para vocês a gravação para reouvir, para reacompanhar. Qualquer dúvida, entre em contato com a Dark, a gente está sempre em diálogo, ela tem no WhatsApp, conversa sempre com ela. Pessoas que têm que ter liberação de CEP, e lá tem um formulário de autorização de participação. Isso. E normalmente, Gigliani, o CEP indica não identificar. Esse é o padrão. O padrão é quando é que você identifica? Quando você precisa identificar. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com arte e fotografia, como pesquisa. E ela está fazendo pesquisa sobre o envelhecimento de mulheres e como elas se veem representadas nisso. Veja, são fotos de mulheres, das próprias mulheres. O CEP pediu para ela não identificar o nome das mulheres. Por quê? Porque mesmo que visualmente a gente está vendo, né, dificulta você, se você não tem nome, dificulta você ir atrás. Então, existe uma probabilidade menor de causar algum dano para essas mulheres. Então, veja só a situação, mesmo que as mulheres estejam identificadas visualmente, que elas tenham assinado o termo, que elas tenham aceitado o Comitê de Ética em Pesquisa, que é o CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa disse para essa minha amiga, que é pesquisadora, para não identificar. Então, é esse nível. Você só identifica quando é extremamente necessário, né? Na pesquisa. Você só identifica quando é extremamente necessário.
quando a pessoa que você está entrevistando, recolhendo informação, é a pessoa que é seu objeto de análise. Aí não tem como, né? Se você está analisando um produtor de um podcast, fez uma entrevista com ele, só faz sentido você pegar as informações e for com ele. Então, identifica ele, não tem problema. Mas tem que passar pelo comitê de ética em pesquisa. Tem que sempre passar pelo comitê de ética em pesquisa. Como estamos? Tranquilos? Tranquilas? Deu para a gente conversar bem hoje? Eu estou deixando aqui de novo o QR Code. Esse é o Instagram. Tem Instagram, tem DGP do CNPq. É o laboratório que eu coordeno, que a gente trabalha com divulgação científica. Quem se interessar, fica à vontade para nos seguir, para interagir com a gente, fazer perguntas, sugestões. Trabalhamos há 5 anos com isso, então fica o convite para todo mundo. Vou parar aqui a gravação. Tá, deixa eu ver aqui, peraí, que tem uma dúvida ainda. Sobre o trabalho, o tema pode ser tema aleatório? Sim, pode ser. Pode ser a sua escolha. A sua escolha, Amanda. Né? O primeiro trabalho, desde que faça a discussão de pelo menos outro tipo de conhecimento, né? Conhecimento ancestral, ou conhecimento de ciência comum, ou pseudociência, né? Ou conhecimento tradicional, enfim, ou qualquer coisa, ou qualquer tipo de conhecimento. Tá? Boa noite, pessoal, então. Boa noite. Obrigado, professor. Nada, agradeço vocês. Bom que vocês participam. Participem mais também, gosto quando a gente tem um diálogo bom. Semana que vem vamos falar de projeto de pesquisa, que é, né, como a gente começa uma pesquisa, de fato. E aqueles modelos de ensaio que o senhor ficou falar com a Dark e tal. Isso, etc, a Dark vai me lembrar. Amanhã eu já mando. Hoje não, porque o Flamengo... Não. E eu mandei alguma coisinha para o senhor já. Eu sou muito ansioso.